Muito boa tarde. A partir de agora tem mais notícias para você desta segunda-feira do Brasil inteiro. A partir de agora, visitar o Parque Nacional de Jericoacoara vai ficar mais caro. Além de pagar a taxa municipal de turismo, será necessário também pagar o ingresso para entrar na região paradisíaca cearense, como já acontece em Iguaçu e Fernando de Noronha. De acordo com o contrato do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do governo federal, a concessionária do parque vai poder cobrar ingressos a R$ 50 neste primeiro ano de concessão. Com isso, para visitar, terá que desembolsar um total de pelo menos R$ 91,50, combinando o ingresso e a taxa de turismo do município. Desde que as ciclofaixas começaram a ser implantadas, em agosto de 2009, a cidade de São Paulo tem a maior malha cicloviária do país, com 722 quilômetros de extensão. E a ideia da prefeitura é cumprir os 1.000 quilômetros até o fim do ano. Mas um novo levantamento apontou que no período de 5 anos, o número de adeptos praticamente não mudou. Em 2015, o uso de bicicleta como meio de transporte na capital paulista tinha prevalência de 5%, cerca de 1.500 pessoas. O estudo conduzido por pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo mostrou que 5 anos depois, em um aumento de 67,7% dos quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, a prevalência de ciclistas nessa amostra não sofreu grandes alterações. Para chegar aos resultados, 2 períodos foram comparados, 2014 e 2015, e depois, entre 2020 e 2021, com 1.500 pessoas. Os pesquisadores identificaram um perfil muito característico daqueles que usam a bicicleta como meio de transporte. Na maioria são homens mais jovens, mantêm um estilo de vida ativo, fazem atividade física como hábito de lazer e possuem bicicleta própria. E perceberam que, além de ser um modal pouco utilizado, os homens têm mais chance do que as mulheres de usar bicicleta na cidade de São Paulo. Entre os poucos que declararam usá-la como meio de transporte na nossa pesquisa, apenas 13% eram do sexo feminino. E por isso sugerem que é preciso implementar políticas públicas voltadas às mulheres, sobretudo de meia idade. Também foi analisado o fato de residir nas proximidades de ciclovias, que contribui para a prática de atividades físicas no lazer, já que a prática pode prevenir doenças graves, como a hipertensão arterial, que é um dos tipos de patologia cardiovascular mais prevalentes no Brasil. Vale destacar também o impacto para a saúde de ter os espaços disponíveis nos arredores. A partir de entrevistas e de dados de georreferenciamento, os pesquisadores constataram que morar a até 1 quilômetro de distância de ciclovias incentiva a mudança de hábitos para a prática de atividades físicas no lazer, como já acontece em São Paulo. Contudo, os pesquisadores também chegaram à questão da desigualdade. As mulheres e pessoas menos escolarizadas são os que menos têm acesso às práticas de atividades físicas no lazer e maior prevalência de hipertensão, o que reforça a ideia de ampliar o acesso a espaços públicos, como ciclovias nas periferias, onde vivem pessoas de menor nível socioeconômico. As políticas públicas de promoção desses domínios das atividades físicas precisam ser focadas nesses aspectos. Agora, os pesquisadores estão finalizando a terceira etapa da coleta de dados, com informações sobre os anos de 2023 e 2024. E vamos agora ao Minuto da Economia desta segunda-feira. Acabou o recesso hoje e o Congresso Nacional está retomando os trabalhos. Quer dizer, faz cerimônia e depois uma nova pausa. Lá para o dia 14 ou 15, os parlamentares deverão voltar mesmo. Por enquanto, devemos esperar apenas reuniões. E diante de tantas questões para resolver, a que mais chama atenção é a reforma tributária. Assunto que mexe com todos nós, ainda mais depois que saiu o resultado dos gastos do governo do ano passado. Foram mais de 2 trilhões de reais.
e volta ao problema da arrecadação, do fechamento das contas, etc. Os economistas que atuam no mercado financeiro estão preocupados porque o governo não fala em baixar algumas despesas, cortar subsídios, incentivos, fazer uma nova reforma da Previdência e cortar a carne, ou seja, diminuir o número de ministérios. Aí não, podemos até concordar, mas aí os parlamentares que estão voltando a trabalhar hoje não vão deixar. Até porque neste reinício de sessões parlamentares, o clima não está dos mais agradáveis entre o Executivo e o Legislativo. Lógico que nos discursos isso não vai aparecer. E sabe por quê? Porque o presidente Lula cortou um pouco das emendas dos políticos. Credo, dizem eles. E tem gente que não entende como o governo consegue gastar 2 trilhões de reais. 1.700.000 famílias compostas por um único integrante foram tirados do rol de beneficiários do Bolsa Família em 2023, após uma revisão do Cadastro Único. Todas elas estavam recebendo o benefício de maneira irregular ou integravam uma família maior e fizeram a opção indevida pela divisão do cadastro. Após a regularização, cerca de 400.000 continuam recebendo o benefício como dependentes em uma família maior. Em dezembro, ao final do primeiro ano do governo Lula, o total de famílias unipessoais que recebiam o benefício era de 4.100.000, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O processo de atualização cadastral do programa detectou mais de 17 milhões de cadastros desatualizados ou inconsistentes. Um medicamento usado para tratamento de obesidade, chamado semaglutida, virou febre no Brasil, mas não para tratar a doença, e sim para fins estéticos. A farmacêutica que inventou o remédio, inclusive, é a mais valiosa da Europa, justamente pelos resultados obtidos, que é emagrecer. Mas especialistas alertam os efeitos colaterais do uso indevido. Pois é, a revista Science, uma das mais respeitadas do mundo, considerou o medicamento semaglutida, usado para tratar a obesidade e diabetes tipo 2, como uma das grandes inovações recentes da ciência no ano passado. O remédio, que tem como formato de uma caneta e é aplicado na barriga, também passou a ser usado por pessoas que querem perder peso. E no Brasil, tornou-se o medicamento que mais movimentou dinheiro nas farmácias. A Novo Nordisk, a farmacêutica que inventou o medicamento, hoje é a empresa mais valiosa da Europa. De acordo com o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, esse medicamento novo consegue, pela primeira vez, perder médias de peso acima de 15%, enquanto os mais antigos chegavam a 10%. Segundo a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa, no Brasil, em 2021, esse remédio foi o mais vendido. No entanto, a acessibilidade a essa descoberta da ciência é limitada para algumas pessoas, devido ao custo elevado. Uma caneta vendida facilmente sem receita nas farmácias custa, em média, R$1.000. Um estudo de uma empresa global de serviço financeiro estimou que até 2035, 7% da população americana, que está entre as mais obesas do mundo, estarão usando a canetinha. E isso vai mudar significativamente o consumo. Diante disso, o remédio é considerado seguro, mas não há estudo apontando o risco que pessoas que querem perder pouco peso. Bom, a perda de peso é um desejo de muitas pessoas. Medicamentos que prometem, essas mudanças, essas perdas de peso, eles até dão alguns resultados, mas o ideal é procurar um nutricionista ou endocrinologista e também a prática de atividades físicas. É bom tomar muito cuidado com o rebote, que é quando, depois que acaba de tomar o remédio, parece que aqueles quilinhos perdidos voltam e voltam com tudo. Bom, vamos voltar agora para São Paulo? Bem falado, Anderson. Voltam em dobro. E continuando falando em remédio, um estudo revelou o risco do uso indiscriminado para o tratamento de TDAH por pessoas sem diagnóstico do transtorno. A pesquisa mostra que as pessoas que não são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ter o efeito reverso desses remédios. Segundo o estudo publicado pela revista inglesa Advanced Science, os participantes que utilizaram os medicamentos sem prescrição
apresentaram queda na cognição e também na produtividade, já que tiveram aumento de tempo e esforço para a realização das atividades propostas na pesquisa, na comparação com os resultados alcançados quando não estavam sob o efeito dos remédios. Os pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Melbourne, na Austrália, fizeram 4 ensaios. Os ativos avaliados foram o metilfenidato, que é o princípio ativo da chamada Ritalina, o modafinil, que é o fármaco do Stavigil, e a dextroanfetamina. Outro estudo realizado na Suécia mostrou que o uso prolongado de medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estaria associado ainda a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como hipertensão e doença arterial. Mas isso no caso dos pacientes diagnosticados com TDAH. A exposição do estudo foi a duração cumulativa do uso desses medicamentos até 14 anos. Ao longo do acompanhamento desse período, cada aumento de 1 ano no uso de remédios para TDAH foi associado a um risco 4% aumentado de doenças cardiovasculares. A pesquisa destaca que é importante pesar com muito cuidado os benefícios e os riscos ao tomar decisões de tratamento sobre o uso de medicamentos para a TDAH em longo prazo, com avaliação inclusive dos sintomas cardiovasculares. E essa edição fica por aqui. Te espero com mais notícias daqui a pouquinho no Jornal das 18h30. E também às 10 da noite tem mais informações ao vivo para você. Obrigada pela companhia e desde já uma excelente semana. Tchau.